Fala pessoal, no ar com mais um episódio do Prioridade Absoluta, podcast realizado pelo Pequeno Nazareno em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. Eu sou Adriano Ribeiro e hoje estou aqui com 3 convidados fantásticos. Eu estou aqui com o Anthony, também com a minha amiga Laura e também com a Silmara Gomes. Vou repetir, hein? Anthony Sá, Laura Alves, Silmara Gomes. Você ainda vai ouvir falar muito dessa moçada que vai dar um show aqui no Prioridade Absoluta de hoje, né? São jovens aprendizes do Pequeno Nazareno, participam do DPI, que é o nosso projeto Dignidade para a Infância. Nós vamos conhecer então essa galera hoje. Vou dar espaço aqui para que todos possam se apresentar. Claro, não vai ser você, porque as mulheres sempre primeiro, né? Então vou começar aqui, deixa eu ver. Minha amiga Silmara Gomes, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem feliz. Eu gosto muito de participar daqui, né? Porque não dá só mais visibilidade ao projeto, mas também tem oportunidade da gente participar também das coisas. E eu tô muito feliz, né? Como ele me apresentou, meu nome é Silmara, eu tenho 18 anos. Eu trabalho na Cefaz e faz 9 meses, mais ou menos? Faz 9 meses. Faz 9 meses que a gente está trabalhando na Cefaz. Eu digo a gente porque eu e a Laura, a gente está trabalhando na mesma empresa, só no mesmo prédio. O Anthony é em outra. E eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz de ter essa oportunidade. Para quem não está no estado do Ceará, nos vendo aqui no estado do Ceará, né? A gente fala aqui de Fortaleza, capital do estado do Ceará, né? Capital mais bela do nosso Brasilzão. Né? Mas para quem não conhece o que é a Cefaz, explica aí para o pessoal. Cefaz, basicamente, é uma organização do governo, né? Que está relacionada a dinheiro financeiro do governo. E aí, nota fiscal, tem vários programas, né, entre eles. Nota fiscal, sua nota tem valor. Sua nota tem valor, é da Cefaz, é vinculada à Cefaz. E aí, a Cefaz também participa de alguns projetos, né? E é vinculado também a alguns projetos, como aqui, o Pequeno Nazareno. Muito bem, essa é a Silmara Gomes, que tem 18 anos. Né? Que é jovem aprendiz aqui no Projeto Dignidade para a Infância, Secretaria da Fazenda, não é isso, Laura? Você também trabalha lá. Porque ela esqueceu de falar que era a Secretaria da Fazenda. Pronto, Laura, se apresenta aí para a nossa audiência. Meu nome é Maria Laura de Carvalho Alves, tenho 18 anos também, e eu trabalho na Cefaz também, na Secretaria da Fazenda. Não no mesmo prédio da Silmara, mas é pertinho. E eu adoro fazer o curso aqui no Pequeno Nazareno, já estou há 2 anos. E eu conheci muitas pessoas, acho muito legal, já fiz amizade com o Valdécio, amo conversar com ele. Adoro estar aqui também. E quando a gente ficou sabendo do podcast, eu já fiquei feliz, porque é algo que eu gosto de conversar, gosto de falar sobre vários assuntos. Então, eu já fiquei logo empolgada para fazer parte. E quando vocês me chamaram, eu também fiquei muito ansiosa. Aí eu peguei e falei, Silmara, vamos fazer juntas. Porque eu e ela, a gente gosta de conversar. E aí a gente conheceu o Anthony hoje também, né? Muito bem. A gente se aproximou mais dele hoje. Sim. Beleza, viu, Laura? Eu quero agradecer, então, porque vocês aceitaram o convite, né? Quero também pedir a você, Anthony, que possa se apresentar aí para o pessoal que está nos vendo. Oi, meu nome é Anthony, eu tenho 16 anos e eu trabalho na Fortal. E com o Pequeno Nazareno, ele apareceu na minha vida há muito tempo. Eu tinha em torno de uns 6 anos, 7 anos por aí, quando apareceu. Aí eu conheci muitas pessoas aqui e eu acho que o curso ajuda bastante, tanto para conhecer novas pessoas, como também para aprender mais. E eu fiquei também assim com o podcast também, porque eu fiquei meio nervoso, entendeu? De aparecer. Mas tá dando certo, graças a Deus. E eu tô bem, graças a Deus também. Beleza, Anthony, você então tem 16 anos, conhece o Pequeno Nazareno há 10 anos. Sim. Fala mais sobre isso aí pra gente. Assim, quando eu conheci o Pequeno Nazareno, eu não sabia o que era, porque eu era muito criança, entendeu? Aí eu conheci também o senhor Bernardo e eu entrei pro curso, projeto, quando eu tinha em torno de uns 14 anos. Só que eu não participava, porque eu não morava aqui, só que eu conhecia. Aí minha mãe participava, só que
ela parou. Aí veio o meu irmão. O meu irmão, ele tentou participar do curso. Só que ele saiu, não sei porquê. Aí eu fui visitar o Bernardo, que ele me chamou para ir lá. Aí ele perguntou, Anthony, por que você não participa do nosso projeto, curso? Lá você vai aprender muito, tem várias coisas legais, vai conhecer pessoas novas. E eu falei, tá, se o senhor me der uma vaga, eu posso ir lá. E assim, eu comecei a vir e muita coisa mudou na minha vida, graças a Deus. Tanto financeiramente, como a minha postura, como o meu jeito de ver o futuro. E graças a Deus está indo tudo bem, que continue assim. Maravilha, então você já tem uma relação aí bem longa com o Pequeno Nazareno, mas com o programa de aprendizagem é mais recente, não é? E agora trabalhando, você trabalha na escola, é isso? Isso, eu trabalho na escola. Lá eu faço várias coisas, como ajudar as pessoas. E pra mim é coisas novas, né? Porque eu não sabia que jovem aprendiz poderia trabalhar na escola. Só que quando eu entrei lá, eu entrei muito nervoso, porque é trabalhar com criança e eu não sei trabalhar com criança. Só que com o tempo eu fui me acostumando e graças a Deus está dando certo. Continue assim. Lá é uma creche, então, não? Não, Ensino. lá é uma escola, só que Ensino fundamental, né? só que eu fico mais com as crianças, tipo, 6º ano, 7º ano. Ah, engraçado. Entendeu? Ele não consegue lidar e eu consigo lidar. Eu adoro criança. Você consegue lidar bem, então você vai trocar com ele, viu? Você vai trabalhar lá na escola, Melhor. ele vai para a Cefaz, né? Ele falou no Bernardo também, né? Queria que você falasse para as pessoas quem é o Bernardo, né? A Silmara falou que trabalha na Cefaz, né? E explicou que é a Secretaria da Fazenda. Você falou no Bernardo, mas tem muitos Bernardos aqui no Brasil, né? No mundo inteiro que está nos vendo. Então, Sim. quem é o Bernardo? Diga aí para as pessoas. O Bernardo é um fundador, eu acho que ele é um dos fundadores do sítio. O que é o sítio? O sítio é uma organização que abrigava meninos de rua e eu fui um deles. E eu fui muito acolhido lá e eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter botado o Bernardo na minha vida. Ele é uma pessoa muito gente boa e que Deus abençoe muito ele. Muito bem, então o Bernardo, que é o fundador do Pequeno Nazareno, está apresentado. Vocês conhecem o Bernardo? Não conheço o Não? Bernardo. Precisam conhecer, é uma figura, viu? É uma figura. Gente amiga, então vamos seguindo. Laura gosta de crianças. Eu adoro criança. Muito bem, você, Silmara? Assim, eu tento, né? Tipo assim, não vou falar que eu me dou super bem com crianças, mas eu tento me lidar bem com crianças. É porque, gente, tem crianças e crianças, né? Criança tem criança que tem personalidade muito forte. Isso é verdade. E eu também tenho personalidade muito forte também. Aí eu sou daquele tipo de pessoa, tipo assim, que a criança gritar comigo, eu vou gritar também, entendeu? Eu sou de maior, mas aí eu tento me segurar um pouco, assim, cantar de 1 até 3. É tipo assim, a dá Silmara, certo. a criança fala que ela é feia e ela é feia é tu, sem dente. É, tipo isso, gente. Eu vou me trocar. Criança. Eu feia, jamais, amor. Não tem Então, como. Então é melhor você continuar trabalhando lá É na melhor. Secretaria. É melhor. É bem melhor. É melhor trabalhar na Secretaria da Fazenda, deixa o Anthony lá com a criançada, né? Paciência, tá? Lá na O escola. Antônio tá bem de boa lá. Bacana, importante, viu, esse seu depoimento, né? Você foi atendido, então, já há muitos anos pelo Pequeno Nazareno, continua aqui participando desse projeto, o Dignidade para a Infância, né? Foi convidado, então, pelo Bernardo. E vocês, qual é a história de vocês? Você, Silmara, como é que chegou até o Pequeno Nazareno? Bom, então, eu queria trabalhar, né? Eu queria muito trabalhar. Meu Deus, eu tava já agoniada quando eu estava trabalhando. Porque, né, a pessoa ali vendo a mãe se esforçar, porque eu moro com a minha mãe. Eu moro só eu e minha mãe. E meu pai, ele dava pensão, né? No caso, eu já completei 18 anos, ele não dá mais. E aí, o que acontece? Meu pai, ele só ajudava com a pensão e minha mãe não é carteira assinada, minha mãe é autônoma. Então, tipo assim, ela que faz o próprio horário, enfim. Então, tipo assim, eu via ela praticamente se matar de trabalhar todo dia. Ela chegava cansada e tal. Então, tipo, eu queria muito trabalhar pra ter meu dinheiro, mas sim pra também ajudar em casa. Então, eu tava agoniada. Eu falei pro pai, ô pai, eu quero trabalhar, preciso trabalhar. E aí,
como meu pai soube, né, disso tudo, do Pequeno Nazareno, enfim. Porque tem uma pessoa chamada Josi, né, que tem várias pessoas, assim, trabalhando em bairro, né. Cada bairro tem uma pessoa do Pequeno Nazareno, enfim, tem vários bairros que são trabalhados assim. E aí meu pai falou, olha, tem a Josi. Aí eu falei assim, quem é? Tipo, quem? E aí, quem é a Josi? Quem é ela? Quem é essa? Aí ela conversou comigo, né? Disse que era só levar trazer umas documentações pra, enfim, né? Eu e minha mãe, um responsável, pra começar a trabalhar. Pra começar a fazer o curso, na verdade. E aí eu falei, Josi, tem certeza? Eu não vou pagar nada. Porque hoje em dia existe muito isso, né? Tipo assim, se você tá ali e não trabalhar, né? Aí você vai para um curso, você vai fazer um curso, né? De jovem aprendiz. Tem muita instituição, muitas pessoas, muitos lugares que se aproveitam disso, vendo que é o pequeno passo, né? O primeiro passo ali do jovem e tenta se aproveitar de alguma forma, financeiramente falando, né? Aí você vai ter que fazer um curso, o curso esse que você vai ter que pagar a entrada de R$50, ou estão R$100. Eu, por exemplo, já fui para vários. Inclusive, não recomendo, entendeu? Porque é horrível. Esses cursos são uó. Eles falam que a gente vai trabalhar, que a gente vai ganhar bem, mas é tudo mentira. Eu cansei de ir com meu pai para esses cursos e passar raiva lá. Ele ficava indignado. E tipo assim, a pessoa fica meio que naquela expectativa, né? Eu vou começar a trabalhar e tal, deu certo. Por que você fica ali? Enfim, aí foi pra vários. Eu fui, acho que por uns 5, 6. E era sempre a mesma coisa, tentando me vender um curso, que não sei o quê. E aí eu expliquei, né, pra Josi, ó, o seguinte. Eu tava, assim, bem cansada mesmo. Josi, ó, o seguinte, 17, eu tinha 17, 16, um negócio assim. Olha, Josi, eu não quero pagar. Se eu for pra lá e eles me oferecerem curso, eu não vou pagar. Aí ela, não é isso não. Aí na hora que eu cheguei aqui, realmente, né, eles não cobraram nada. Foi super gente boa, foi super fácil, inclusive. E aí eles falaram, tu começa a trabalhar tal dia. Começa a fazer o curso tal dia. 4 semanas depois, ou foi 5 semanas depois, eu já comecei a trabalhar. Então, tipo assim, realmente foi muito bom. Pequeno Nazareno foi um grande passo pra mim, porque até hoje, quando eu falo para as outras pessoas que não conhecem Pequeno Nazareno, eu falo assim, nossa, mas não paga? Tipo, não paga. A única coisa que tu vai ter que ter é a passagem, né, pra vir. E é isso. Tipo, aqui tem merenda, eles dão merenda. Tipo, ajuda não só assim, no modo profissional, né? Mas também ajuda internamente. Tipo assim, por exemplo, eu tive várias questões internas minhas e aí eu tive que conversar com a psicóloga daqui, que aqui também tem psicóloga. Então, tipo assim, é muito bom, sabe? E é um passo não só profissionalizante, não só a questão de sentimento, mas também financeiro. Então, tipo assim, são várias coisas que o Pequeno Nazareno me ajudou. Enfim, e aí também elas fizeram uma visita lá, né? Inclusive, amei a visita, amei, porque elas conversaram comigo e com a minha mãe. Enfim, foi muito legal. É muito importante esse teu depoimento, né? Porque, infelizmente, muitos jovens, né? Muitos meninos, muitas meninas que estão na idade de vocês, que são adolescentes, e que sonham em entrar no mercado de trabalho, mas de uma forma séria, decente, protegida, né? Infelizmente, como vocês estão dizendo, ainda são vítimas, né? Assim, de algumas pessoas mais, entre aspas, espertas, né? Então, Laura, você foi vítima, então, dessa história? Foi várias vezes. Ave Maria, tinha vez que eu saía do lugar com muita raiva e o meu pai também. E teve um dia que eu fui chamada de novo, que foi um pessoal que foi no meu colégio. No meu não, né? No colégio que eu estudo. Dar papel com a informação do curso que a gente ia fazer e que a gente ia ser contratado depois. Nisso, a mulher ligou lá para casa, aí minha mãe atendeu e falou pro meu pai. Aí ele, não, ela não vai. Porque ele já estava cansado. Aí ela, tem certeza, Leilson, se ela perder essa oportunidade, ela não vai, eu tenho certeza que isso é uma roubada. E no outro dia, quando eu cheguei no colégio, uma amiga minha tinha ido e realmente era o que meu pai tinha falado. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele tá vendo? E disse, que é o nome da minha mãe. Olha, e agora você tem uma história também com o Pequeno Nazareno, que começou com a tua irmã, né? Que tem um nome bacana, a Israela, não é isso? Conta aí pra nós. Foi assim, o meu é bem parecido com o da Silmara também, porque eu nunca fui de ficar parada, eu sempre quis ficar fazendo alguma coisa. Quando eu fico parada, eu me sinto inútil. Então, eu queria trabalhar, queria pagar minhas coisas. É muito ruim esse sentimento. Queria pagar minhas coisas, queria ter dinheiro. Eu amo.
E a minha irmã tinha começado aqui no 2014, através de uma pessoa do Pequeno Nazareno que foi lá em um projeto da comunidade, da NUPAC. E aí ela ficou sabendo do Pequeno Nazareno e veio pra cá. E depois que ela acabou aqui, ela falou pra minha mãe que era uma boa me colocar aqui. Aí eu vim. E já sabia que era bom. Comecei aqui, acho que já faz uns 2 anos. Não 2 anos que está trabalhando, né? Mas não 2 anos que estou trabalhando, mas participando do Pequeno Nazareno. Dos cursos. Sim, Entendi. E quando eu comecei aqui no Pequeno Nazareno, aqui eu conheci várias pessoas maravilhosas. A Natália, esqueci o nome do outro professor, mas ele era muito legal também. A psicóloga, a Andressa, saudades dela. Muita gente boa, pois sim, não. Muita gente. E o Pequeno Nazareno me ajudou tanto a arrumar um emprego, né? Como na minha vida pessoal também. Que quando a minha avó faleceu, eu precisei falar com a psicóloga. E aí ela me ajudou muito. Tanto a psicóloga como a professora a Creliane. E as minhas amigas também, que eu fiz aqui. Então, é muito bom. O Pequeno Nazareno ajuda você a ter comunicação com as pessoas, ter paciência. Porque aqui a gente faz as atividades em grupo e tem pessoas que a gente tem que ter paciência, realmente. Então, é muito bom para a nossa carreira. Entendi. Hoje todos vocês são jovens aprendizes e estão com a carteira de trabalho assinada. Não é? Quem ainda estuda, não é? Vai num período para a escola e trabalha no outro período. Então está tudo certinho. Mas antes de serem aprendizes, né? De estarem no mercado de trabalho de uma forma garantida, segura, né? Em que a legislação brasileira, em que as leis trabalhistas estão sendo respeitadas. Antes de tudo isso, vocês tiveram experiências de trabalho assim, sem que fosse nesse modelo? O que vocês faziam assim? Porque vocês me disseram, a Laura está falando, o Antônio também, né? E você, né, senhora? Nunca gostei de ficar parado, sempre quis trabalhar, fazer alguma coisa. E o que é que você fazia antes, né? Nós estamos falando aqui, eu quero falar um pouco sobre trabalho infantil, sabe? Uhum. Eu quero falar um pouco sobre isso. Sim. Quem quer começar? Com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar. 14? Acho que era 14 anos, não tenho certeza. Acho que era um pouco mais nova. Eu comecei a trabalhar vendendo Totolec, Fortecap, e até hoje eu vendo, inclusive. E também, eu sempre quis trabalhar com esse ramo de vendas, porque é uma coisa que minha mãe trabalha. Ela trabalha com Fortecap, né? Venda de Totolec Fortecap. Também ela trabalha vendendo lanche numa fábrica. Ela trabalha também com... Ela trabalhava, né? No caso, tirando ponta de linha de short, sabe? Uhum. Então, minha mãe sempre trabalhou assim, né? Sempre procurou coisa para trabalhar. E eu também sempre procurei coisa para trabalhar. Então, por exemplo, tinha uma vizinha minha, né? Tem, no caso. Que ela tem uma filha, hoje em dia ela tá bem mais velha, a filha dela. Acho que tem 15 anos, 10 anos, um negócio assim. Mas ela era mais nova que eu. E aí, ela precisava de reforço. Só que aí a moça, né, ela não tinha dinheiro para pagar um reforço. Porque reforço é o quê? R$100 por mês, um negócio assim. E aí, ela me pagava, metade do preço. E aí, eu trabalhava no Totolec, trabalhava de segunda a sexta com essa menina. Então, eu sempre procurei coisas para trabalhar e também ajudar a minha mãe. Então, além de ajudar a minha mãe, eu trabalhava com Totolec Fortecap e também trabalhava ajudando, né, no reforço a menina. Era o reforço escolar Isso, era o uma reforço criança? escolar. Era uma menina. Tem vontade não de ser professora? Não. Não. Eu não tenho paciência com criança. Não precisa ser de criança. Você vai estudar, né? Vai fazer uma faculdade. Você pode também dar aula para adultos, né? Adolescentes. Para jovens, Ensino né? médio. Adolescentes. Não, se for adolescente, jovem, fechou. Mas agora se for criança, não, pelo amor. Eu não tenho... É porque, eu não tenho... Eu acho que eu não tenho também maturidade, entendeu? Com os meus primos, eu só falta xingar quem dirá a criança que é filha de outra pessoa. Tá certo. Mas trabalhar de forma protegida, de forma como vocês estão Não. hoje. Mas hoje, então, você está mais contente. Sim. Porque Beleza. hoje em dia a gente está mais protegido, né, pelas leis. Beleza. Laura, e você? Teve experiências assim também de trabalhar sem ser como aprendiz? Tive. Em 2023, eu fiz um curso no Senac de maquiagem. E nesse curso era profissionalizante,
E assim que eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar maquiando as pessoas. Sou maquiadora ainda. Só que não era certo, né? Não era uma coisa certa. Que ia ter cliente ali toda a vida. E eu podia passar por enganações, né? Porque era só eu sozinha e eu não tinha aquele estudo de administração. Tipo, como ia fazer para deixar aquilo certo. Se as pessoas não iam... Já tentaram. Aí eu falei pra minha irmã. A menina disse que ia pagar no outro dia. E aí ela não pagou. E ficou nisso uma semana. Aí eu falei pra minha irmã. Ela pegou e falou pro meu pai. E nisso a gente entrou em contato com essa menina. Quase ameaçando ela. Porque ela não ia dar. Empreender tem riscos, né? Sim. Todo negócio tem risco, né? Mais Com ou menos, certeza. mas tem, né? Aí depois que eu comecei no Pequeno Nazareno, eu vi a diferença no Pequeno Nazareno no sentido do trabalho, né? Sem ser o curso. Depois que eu comecei a trabalhar na Cefaz, eu vi e percebi como é diferente, porque a gente tem um salário ali no dia certinho, a gente chega no trabalho no horário certo também, a gente tem a proteção da legislação brasileira e a proteção do Pequeno Nazareno também, se alguma coisa acontecer com a gente. Então é muito bom, é bem diferente. Então você foi professora de reforço, vendeu o Forticap, o Totolec, né? Tá vendo propaganda aqui para esse povo. É aqui, verdade. viu? Vamos ver se eles também apoiam aqui o nosso podcast, né? Sim, Falar é com eles lá, verdade. viu, Tem Silmara? que incentivar, Tem né? que ir atrás, exatamente. Você teve a experiência lá da maquiagem, né? E você, Anthony, assim como ela, já vendeu alguma coisa também? Já teve muitas experiências. Conta aí para nós. Quando eu saí lá do abrigo, eu fui morar com meu pai e minha mãe, né? E o meu pai, ele tem um estacionamento de carro até hoje, só que agora ele parou. E, tipo, eu tinha uns 10 anos e eu sempre ia com ele, eu sempre ia na madrugada, umas 4 horas. Caramba. Eu ia trabalhar com ele no estacionamento. O estacionamento era tipo como se fosse uma vaga para carro e também lavava carro, entendeu? Aí eu lavava carro, aí eu olhava os carros e tipo, eu ia das 4 da manhã e ficava até as 6 da noite. Meu Deus. Mas só que eu não ia todo dia, porque eu tinha a escola. Às vezes, quando tinha escola, eu ia tipo quando terminava a aula, porque eu não gostava de depender do meu pai e da minha mãe pra eu ter o que eu quero, entendeu? Porque eu gostava tipo de gastar com roupa, com brinquedo, porque eu tinha 10 anos, eu só gostava de jogar videogame. Aí eu só pensava nisso. E eu também já vendi doce, minha mãe, ela fazia cocada, fazia bolo de pote e eu vendia pra ela, tipo, eu saía na rua e eu tentava vender e dava certo, tanto pra ajudar ela como pra ajudar em casa. E eu não ficava com nada, porque era dela e eu só ficava com dinheiro que eu ficava no estacionamento. E quando eu entrei no projeto, que foi no Pequeno Nazareno, eu vi uma oportunidade de ganhar mais e ter o que eu quero, para não depender dos meus pais. Porque isso é muito ruim. Interessante essa tua história também, Anthony. Me dá a oportunidade de perguntar também para vocês qual o impacto, né? A mudança, assim, o impacto positivo, a mudança que esse projeto, né? O Dignidade para a Infância, o fato de vocês serem jovens aprendizes, causou nas famílias de vocês. Né? Vocês falaram um pouco do antes, né? Falem agora sobre o depois. Né? O que mudou? O que ajudou vocês agora sendo jovens aprendizes na família de vocês? Na minha ajudou muito, porque antes eu não pagava as contas de casa. E hoje em dia eu pago água, luz, internet. E separado as contas para mim e para minha mãe, porque o meu pai pagou outras contas. E antigamente a minha irmã morava com a gente, então ela pagava também. Só que agora ela saiu, então ficou só para mim e para minha mãe. E aí eu não pago só isso, né, das contas de casa, eu pago as dívidas que eu faço, perfume, roupa. E aí, então ajudou muito. Deu só um progresso na minha vida. Mas tu que bom, viu? Fico feliz em saber disso. Mas tu é assim de fazer muita dívida?
Não, eu consigo me controlar. Eu pago as dívidas que eu faço, aí opa. Na minha, Que, eu faço dívidas. Assim, mesmo. porque eu faço no cartão. Só que, como eu falo dívidas, porque é parcelado, né? Só que não é muita. Pronto, você é uma consumidora, então, equilibrada, né? Sim. Então, fala aí sobre o impacto na família, fala se você está gastando muito dinheiro também, igual a Laura aí. Não, mas eu tô gastando mais que ela. Ela é equilibrada, eu sou desequilibrada totalmente. Meu Deus. Totalmente. Porque, tipo assim, eu gosto muito de gastar. Tipo assim, ai, eu amo. Ontem, por exemplo. Ontem eu podia muito bem comer janta, né? Que tem em casa. Mas não, eu comi lanche. Ai, gente, tão bom. Sushi. E a academia, Silmara? Sushi. Fica na academia, mas eu faço também. Aí, tipo... mas eu pago tudo certinho, né? Minhas contas, graças a Deus, tudo certinho. Aí eu pago perfume, roupa, coisa da Shein. Aí tem meus gatos, gatas no caso, né? Aí tem minha cachorra. Então, tipo assim, tem várias coisas, sabe? Aí eu tenho várias coisas pra pagar e eu também pago a minha mãe. No caso, minha mãe, como é só eu e minha mãe, né? Minha mãe sempre seleciona uma conta. Tipo, por exemplo, a conta que ela não vai conseguir pagar, aí ela dá pra mim. Aí eu pago e aí pago minhas coisinhas também. Então é muito bom. Então as duas colaboram, contribuem com certeza. os custos, né? Com as despesas, assim, E outra da coisa família. também que o meu salário ajuda muito é a sair com a minha sobrinha. A minha pitica. Tipo, às vezes eu fico vendo ela lá em casa e meu Deus, não tem nada pra coitada fazer. Aí eu vou e saio com ela. Então, era uma coisa que eu não conseguia fazer antigamente e hoje em dia eu consigo. É a sobrinha, né? Sobrinha. Vamos arrumar uma sobrinha também pra Silmara cuidar, né? Vamos. Não. Não. E ela é uma benção. Esperta, né? Demais. Muito bem, tem muita energia. Silmara, você falou que tem gato, cachorro, eles têm nomes? Conta aí pra gente como é que é o Tem. relacionamento com essa galera. Ai, gente, meu Deus. Socorro. São quantas essas gatas? Porque, tipo assim, inclusive, teve um jogo, né, que a tia fez aqui, que é você falar 4 verdades e uma mentira, né? Não, é 3 verdades e uma mentira. E aí a gente fazia... fiz isso ontem. É muito bom. A gente falava colégio. 3 coisas verdadeiras e uma mentira. Eu falei que teve uma época que eu tive 8 gatos e um cachorro. Isso foi a verdade. Isso foi verdade. E ninguém acreditou. Mas por que ninguém acreditou? Porque... Eu não acreditei. Tipo, ninguém acreditou. Porque é uma loucura. Tipo, imagina a pessoa, 8 gatos e um cachorro. Mas eu tenho como explicar, gente. Quem Pobrezinho tem gato cachorro. vai entender. Quem tem gato vai entender, né? Por que Eu tenho quem um tem gato cachorro vai e um gato. entender? Porque é uma seita deles, gente. Vocês não estão entendendo. É tipo assim, eu vou adotar só essa daqui. E aí, quando vai ver, a gata some. Porque gato é assim, né? Gato, se você criar em casa, apartamento até que dá pra segurar um pouco. Apartamento até que dá pra segurar um pouco. Mas se for em casa, já era. Você perdeu ela, entendeu? Porque do nada surge um gato, namora com ela. Aí ela tem 450 filhotes e você vai ter o quê? Apego. E aí já era, foi isso que aconteceu comigo. Aí eu cheguei no nível de 8 gatos e um cachorro. Hoje são 2. Hoje são só 2 gatas e uma cachorra. Por quê? Porque o meu cachorro faleceu. Aí a minha mãe, né, sentiu vazio ali, ela quis também ter outra. E aí, no caso, agora é a Farofa, né, que foi a primeira que eu adotei, que é a mãe de todos. Eu costumo dizer que ela é a mãe de todos. A Pitica, que ela é eu costumo dizer que ela é pitica, mas minha mãe chama ela de fofoqueira, porque ela é muito esperta. É sério. Ela é anã. É muito engraçado. Ela é anã. Todo mundo que chega lá em casa acha que ela é filhote, mas ela tem quase 1 ano de idade. E, tipo, ela é muito pequenininha. Aí tem a Farofa, aí tem essa que é pequenininha, né? E a Pandora. A Pandora, ela é uma pitbull. Então, ela tem 6 meses ainda, mas ela é muito grande. E é muito bom. Muito bom, muito bom. Eu conversei aqui no nosso podcast com o Silas e com a Radassa, né? São 2 irmãos, que é do núcleo do nosso projeto lá no Vicente Pinzon. E ele também contou umas histórias muito legais do cachorro dele que se chama Scooby, né? Então é bom. Tem pets também? Tenho. Eu tenho a Fufi, que era a gata da minha avó. E aí ela foi morar lá em casa. E tenho a Alessi, que é a cachorra. E elas duas juntas não dá certo. Ficam uma aragando com a outra. Eu já
tava em ligação, né, com a Laura. Aí, tipo, ela aqui, não, amiga, que não sei o que, que não sei o que. Ela, assim, bem baixinho, né? Aí eu, mulher, por que você tá falando baixo? Não, porque meu pai tá dormindo, meu irmão tá dormindo. Ah, entendi. Aí, do nada, ela, sai daí, Leslie! Ela estressa a pessoa porque ela fica procurando uma coisa pra mexer ou pra brincar. Tipo, apareceu barata lá em casa e ela ficou brincando com a barata. Ai, meu Deus, minha gata também faz isso. Ai, eu Leslie, pelo amor de Deus, mulher. Muito bem, deixa então eu dar a oportunidade aqui ao Anthony, né, para responder também a pergunta, né, e como é que impactou, claro, positivamente na sua família, o fato de você se tornar aprendiz, né? O que é que mudou, se ajudou? Fala aí. Mudou muita coisa. Antes de eu entrar, as coisas em casa eram apertadas. Porque só quem trabalhava era o meu pai. E as contas ficavam tudo para ele. E nisso, eu vi uma oportunidade de ajudar bastante ele. Tanto para dar um espaço ali, né? Para comprar o que quer, o que gosta. E ajudou bastante mesmo eu ter entrado porque Nazareno, ter arrumado um emprego. Porque eu ajudo bastante em casa. E também eu compro as minhas coisas, né? Eu posso sair para comprar. Posso comer o que eu quiser, né? Na hora que eu quiser. Porque o dinheiro é meu. Mas eu também ajudo a minha mãe, eu ajudo o meu irmão, ajudo o meu pai. E graças a Deus, ajudou bastante. E vai dar muito sucesso aqui pra Que frente. bacana, viu, Antônio? A gente fica muito feliz, né? Vamos falar assim vamos falar do Brasil. O que é que vocês hoje, como jovens, né, antenados, ligados nas coisas que estão acontecendo, o que é que tem chamado mais a atenção de vocês hoje no nosso país? Acho que é a falta de interesse hoje em dia. Tem muita falta de interesse. Mas em que sentido, né? Porque, por exemplo, a gente que tá aqui, a gente tá falando, né? Não, porque a gente queria ajudar nossos pais, que não sei o que, a gente queria muito dinheiro e tal. Só que hoje em dia tem uma facilidade pra conseguir, sabe? E eu digo realmente no modo muito ruim. Tipo, quem mora em favela sabe como é que acontece, sabe? E tem uma facilidade tanto para as meninas que podem se vender, tanto para os meninos que podem se envolver em coisas criminais, enfim. Então é muito difícil isso. E eu não julgo, eu não culpo, porque quem mora em favela sabe a dificuldade que é, entendeu? Porque você tem que acordar cedo, você tem que pegar ônibus, você tem que lutar e tal. E se chegar atrasado, sempre tem uma pessoa da empresa que vai falar, nossa, agora. E geralmente, essa pessoa tem carro, essa pessoa tem moto, essa pessoa mora em um bairro bom, essa pessoa não tem dificuldade para vir, não tem trânsito. Então, tipo assim, são várias realidades completamente diferentes. Então, eu não julgo por conta disso, sabe? Mas eu sei a dificuldade, eu sei também o caminho que isso leva. O final disso geralmente não é bom. Então, é muito difícil. E tem também uma falta de interesse, não só das pessoas, né, em entender toda a situação, mas sim também dos policiais. Policiais não, das unidades do Ceará, né, que não abrem o olho para isso. Não vê tantos jovens que se interessam, não apoia também tantas ONGs, tantos lugares que estão precisando de ajuda e não apoia, sabe? Em vez disso, eles roubam, eles, enfim, fazem várias outras coisas com dinheiro, ou senão some completamente e ninguém vê, né? Mas, enfim. Então, é realmente uma falta de interesse tanto do Estado quanto de outras pessoas entender a realidade, assim, né? Estamos lidando com pessoas, também está lidando com várias personalidades e várias realidades diferentes. Então, é uma falta de interesse muito grande, também o mundo também está muito mais perigoso e cada vez mais vai sendo mais perigoso. E também as crianças, né? Que hoje em dia, no caso, na minha época de criança, meu Deus, eu amava ficar até, tipo assim, 10 horas da noite, 11 horas da noite, na rua, brincando. E é isso, entendeu? Hoje em dia, não se vê muito, mas na minha rua ainda tem. Por incrível que pareça, o legado ainda continuou. Os irmãos dos meus amigos ainda continuaram. E aí, por exemplo, eu nunca fui assaltada. Nunca na minha vida, lá no meu bairro, eu nunca fui assaltada. Hoje em dia, já aconteceu 2 assaltos com as crianças lá, brincando. As crianças com o celular na mão, né? E aí, brincando, o ladrão, né, o bandido, ele foi e assaltou uma das crianças que estavam brincando. Então, tipo assim, realmente isso
sabe, eu nunca pensei que isso iria acontecer, tipo, porque eu lembrei da minha época, né? Não querendo me chamar de velha, gente, calma. Mas é porque eu lembrei da minha época, quando eu brincava, eu ficava, meu Deus, tipo, isso aconteceu. E na minha época não era assim. Então, realmente tem uma grande diferença de hoje em dia. Isso também te preocupa, Laura, esse tema? Preocupa muito. Você que, inclusive, né, tem a sobrinha, né, que Sim. cuida da sobrinha, que passeia com ela, né? Hoje em dia, a infância, ela tá muito pra frente, tá muito assim, meu Deus, é como a Simara falou, na minha época, na nossa época, no meu bairro, a gente brincava de várias brincadeiras, tinha pessoas também do lado de fora, tipo os adultos que ficavam, hoje em dia lá é um deserto, não vejo mais criança brincando, eu fico, meu Deus, como é que tá a infância hoje em dia, a juventude hoje em dia? Porque na minha época os brinquedos eram diferentes. Hoje em dia eu não sei nem se as crianças ainda brincam com brinquedo. A tua sobrinha. A minha sobrinha, ela brinca. Eu dei 2 ursos pra ela. Um que era meu, que eu amava, ele era o Chico. E aí ela pegou pra ela. E aí eu dei também uma bonequinha. Aí ela bota a boneca pra dormir. Aí o Isis, como é o nome dela? Aí ela fala, é a Júlia. É o nome da minha melhor amiga. Aí ela fala, é a Júlia. Aí eu ensino ela a brincar, porque da mesma forma que eu tive uma infância boa, eu quero que ela tenha uma infância boa também. E a mãe dela também, do mesmo jeito. E me preocupou, porque quando eu vejo outras crianças, idade de quê? De 10 anos, 11 anos, com roupa curta, dançando, TikTok, com músicas que eu fico, meu Deus... E, tipo assim, se a gente fala, a gente é errado, né? A gente é errado, a gente Tipo tá assim, militando. Você não sendo que, tipo assim, gente, criança, sabe? Criança tem que ser criança. Então, tipo assim, eu vejo uma criança de 8 anos de idade hoje em dia, 90% das crianças de hoje em dia não tá mais brincando, não tá mais se divertindo, né? Ai, não, mas é porque isso é coisa de criança. Gente, tu é criança! Tu é criança! No meu colégio, no colégio que eu estudo, quer dizer... entram uns adolescentes assim, né? Que eles têm 13 anos, eu acho, ou é 14. As meninas com cílios enormes. Com cílios enormes, os meninos com tatuagem. Eu fico, meu Deus! Que isso? Que isso? Da onde que meus pais iam deixar fazer isso? Eu vim fazer um botox no meu cabelo agora, depois de 18 anos. Vocês trazem preocupações importantes, né? Com a questão da violência urbana, né, com o desenvolvimento saudável das crianças, não é? E você, o que é que lhe chama, o que é que você quer destacar, o Anthony, em relação a essa questão? Acho que a violência, né, também. A violência afeta muito Fortaleza, bastante, mais em comunidades, né? Tanto as facções. E tem muitas crianças que vivem no meio disso. E elas não têm muita infância por conta disso. Tem muitos bairros muito perigosos que várias crianças morrem por causa disso, sem nem estar se envolvendo, entendeu? E eu acho que o medo faz elas perder a infância, entendeu? Que tem, de sair na rua, levar um tiro, entendeu? E eu acho isso muito, muito ruim, porque antes não tinha muito, né? Agora hoje a violência está num nível muito elevado. E eu acho também que isso afeta bastante as crianças. Olha, chamou-me aqui a atenção o fato de vocês, né, muito jovens, você tem 16 anos, vocês duas têm 18, né, já preocupadas com essas questões, mas fundamentalmente preocupadas com as crianças, né? E não seria possível, né? Bom, eu não vou dar ideia, mas eu vou perguntar, né? E o que seria possível fazer? Se as crianças não estão brincando lá na rua onde você mora, na rua onde você mora também, o que é que vocês poderiam fazer pelas crianças? Não, gente, lá na minha rua tem criança brincando, né? Ainda tem. E, tipo assim, a mesma coisa que eu brincava, elas brincam também, só que de outra forma. Então, tipo assim, tem dia que eu tô morta de cansada. Gente, juro, muito cansada. Não sei de onde vem esse cansaço, entendeu? Ai, sério, muito cansada. Mas é porque pega o ônibus lotado, né? Assim, 5 horas da tarde, ônibus, já viu o caos. E aí,
Na hora que eu chego, assim, aí elas me chamam de tia, né? Oi, tia, a senhora tá tão linda hoje. Aí eu, o que você quer? O que você quer? Aí foi elas, não, é porque a gente queria brincar, sabe? Fulaninho não tá querendo brincar com a gente, que não sei o quê. Eu sempre brinco com elas. Tipo assim, eu posso estar muito cansada, mas toda vida eu brinco com elas. Eu tiro a chinela, vou brincar. Já machuquei meu dedo várias vezes. Gente... Olha, muito ruim. Você, depois que cresce, né? Você não imagina que isso vai lhe afetar. Mas, tipo assim, é só brincadeira normal, vou brincar. Quando vai você tá com dor nas costas, você tá com dor na perna, você rasgou o seu pé, você não sei o quê, tampão do dedo. Meu Deus! É dramática, né? Ela é juro. muito. Juro, eu quase morro, brincadeira. E, tipo assim, eu sempre fico brincando com elas também. E, tipo, aconselhando também, né? Porque hoje em dia as meninas querem tudo namorar. Nossa, 14 anos. A menina, 14 anos de idade, quer namorar? Não, Com calma aí. 13, Segura, 12. amor. Segura. Aí tem lá. Lá tem meninas também, com 13, 12 anos, querem namorar ou não, gente. Namora não. Olha, eu já namorei 2 vezes. A tia já namorou 2 vezes. Foi horrível. Sério, tia? Foi horrível, gente. Não namore. Não vou namorar, não, tia. Eu tenho que estar solteira, que não sei o que. Meu Deus. Em vez de ajudar. A Laura, aliás, a Silmara está apontando aqui a gente falando de soluções, né, para ajudar as crianças a ter esse direito. E toda criança tem esse direito, que é o direito ao brincar, né? Com e certeza. que é importante, é essencial para o desenvolvimento, né, do ser humano, da criança, enfim. Né? Então, você já me respondeu, dizendo que brinca com as crianças. Né? A minha curiosidade foi, já que os meninos não estão conseguindo brincar lá na sua rua, não dá para criar um espaço, um grupinho, assim, uma atividade para ajudar as crianças a ter esse direito? Pois é, o que eu ia falar. Na minha rua, hoje em dia, está muito deserto, porque algumas pessoas se mudaram e também porque outras não saem. Então, se os pais não saem, como é que as crianças vão sair também, né? Porque precisa ter um adulto olhando. Por mais que seja tranquila, a minha rua é muito tranquila. Mas precisa ter um adulto olhando. Quando era na minha época, minha mãe ficava, então minha irmã. E aí, era muita criança na minha época. E hoje em dia são poucas. Então, o que era bom era os pais sair para levar as crianças para brincar, para incentivar, para tirar um pouco o celular, entendeu? E realmente criar umas atividades legais para eles fazerem. Entendi. Tem alguma sugestão, Anthony? Eu acho que eles deviam criar um espaço, né, público para as crianças. Em quase todas as comunidades tem uma praça, né? Só que sabe como é, né? Praça de comunidade, é tudo bagunça. Ninguém cuida, ninguém preza. E eu acho que eles deviam criar, tipo, um espaço onde tem os brinquedos ali para as crianças, entendeu? Para tirar elas dessa realidade que a gente vive e eles poderem brincar. Brincar também, né? E é isso. Faz sentido. Algo que me incomoda muito, que me deixa, né? Pensando aqui na dignidade, né, para a infância, o que me incomoda muito é o desrespeito que se tem hoje com as crianças. Nesse mundo da violência, né, que você falou, né, que houve lá o assalto, e as crianças estavam presentes, as crianças que são atingidas pela violência urbana, né, pelas armas, né, pelos tiros, sabe? Então, assim, isso me deixa assim, muito indignado, o fato de não se respeitar as crianças, sabe? Como pode você viver numa cidade, viver num estado, viver num país onde as crianças não são respeitadas? A vida, né, das crianças, para algumas pessoas, não tem valor, sabe? Isso me incomoda muito. Mas vamos agora saber de vocês. A gente já está caminhando aqui para o final desse episódio, né? Inclusive, eu quero me dirigir a você que nos acompanha e pedir que dê aí um joinha, dê um like, sabe? Dá um like, porque galera. Compartilha, as curte. Meninas, né, e o Anthony também merecem essa resposta, eu acredito, porque estão abrilhantando, né? Estão aqui fazendo junto comigo o Prioridade Absoluta, esse podcast. Se inscrevam também no canal, o Pequeno Nazareno Oficial, se inscreva no nosso canal para a gente ir levando essa mensagem, que não é a mensagem de um adulto, né? Fundamentalmente, quem vem aqui, a maioria são crianças ou são adolescentes, né? Crianças, adolescentes e jovens aqui, como no caso de hoje. Então, vamos dar um joinha, vamos se inscrever aí no canal do Pequeno Nazareno, tá bom, gente? E o que é que você, assim,
escolha aí. Eu sei que vocês aprenderam muito nesse período que vocês estão participando do projeto Dignidade para a Infância, que estão convivendo com os profissionais do Pequeno Nazareno. Algo que você aprendeu, sabe, que você, entre tudo que você aprendeu, você quer destacar. Olha, levar para a mim, vida, né? O mais importante foi isso. Digam aí para nós. Vai, Antônio, começa primeiro Vai, agora. Antônio. Acho que a educação, né? Acho que você tem que ter muita educação para chegar nos ambientes, porque existe muita gente que não tem educação, tanto em lugar público como privado. Tipo, aquelas pessoas que querem se achar superior às outras porque tem mais dinheiro. Eu acho isso muito falta de respeito. E também eu vou levar para a vida as pessoas, né, que eu conheci aqui e a oportunidade que eu teve de não mudar totalmente minha vida, mas mudar a minha vida, entendeu? Não toda, mas vai ser uma parte muito marcante que eu vou guardar na minha vida. Na verdade, todos nós estamos em construção, não é? A gente vai sempre melhorando mais, né? Mas a contribuição, então, que o projeto, que a instituição tem dado, é algo importante, né, para você. A gente Demais. percebe no seu olhar, viu? Parabéns pelo reconhecimento. Obrigado. Também, pelo reconhecimento de tudo isso, né? Mas diga lá, Laura. O que eu vou levar é a educação, que aqui é muito ensinada a educação aqui. E a postura de como se comportar nos lugares, de como se comportar no trabalho. Vou levar muito isso, porque que a gente é muito ensinado a como se dar, a como falar. Isso é muito bom mesmo. E o amor, né? E a alegria que tem aqui. Que bom, né? E é isso, Mara. Assim, né? O Pequeno Nazareno, como eu falei, foi muito importante, assim, né? Pra eu me ligar mais, sabe? Tipo, porque eu trabalhava, mas não trabalhava fixo. Não recebia um dinheiro fixo. Então, tipo assim, foi muito bom na questão financeira. Mas não só isso. Tipo, como eles falaram, na educação aqui que tem aqui. E os profissionais daqui... Não é porque eu participo daqui, gente. Não é enchendo o saco, sabe? Mas é porque realmente é muito bom. Tipo assim, vocês, sabe? Isso é muito importante. Tipo, isso aqui é importante. A gente Ter consegue dignidade, né, se pra conectar com eles. Tipo, é como se fosse nossa família. É como se fosse nossa família. Porque a gente fica naquela, né? Por exemplo, eu tinha muito disso. Aí eu falo muito. Meu Deus, eu falo muito. Falo muito. Isso sempre foi um problema pra mim. E aqui não. Aqui, ai, nossa, você fala muito, então vem cá, vem pro podcast. Então, é tudo uma oportunidade, sabe? Por Maravilha. exemplo, e, tipo, teve muitas pessoas que já me julgaram muito por conta disso, que eu falo muito, mas aí a professora, nossa, você fala, eu vim pro podcast, que não sei o quê. E aqui a gente aprende o financeiro, a gente aprende a relações interpessoais, né? Tipo, eu vou... Tipo, coisas minhas mesmo que eu vou aprendendo aqui. E eu falo, nossa, eu sou assim. Aí a professora, não, mas não tem que ter receio com isso, que não sei o quê. Então, tipo assim, são profissionais muito capacitados para isso. E tudo isso para ter dignidade para a infância. Sim. Maravilha. A infância, né, no Brasil, a gente tem a primeira infância, do 0 aos 6 anos, né? A gente é criança até aproximadamente 12 anos, de 12 até os 18, adolescente, mas tem alguns países, né? Quando a gente fala infância, a gente também quer falar sobre até, digamos assim, até outros momentos da juventude, sabe? Em outros países vai até 18, 20, né? A infância não é só como a legislação brasileira determina, sabe? Então, quando a gente fala em infância, a gente quer mesmo abraçar, né? Você que já é adolescente, vocês que já estão adultas, né? Com 18 anos, tá certo? Mini adulta. Mini adultas. Mini adultas, olha só. Querem regredir um pouco, né? Vocês são adultas, sim. Olha, vamos lá. A gente está chegando ao final. Eu queria, então, deixar vocês à vontade, tá? Para que vocês mandem aí um recado ou um salve para quem vocês desejarem, ou deixem uma mensagem, sabe? Para as pessoas que tem 16 anos como você, Anthony, que tem 18 anos como você, sabe? Nesse
nesse mundo tão louco que vocês descreveram aí, né? Então, manda aí um recado bacana pro pessoal, pra gente ir encerrando. Que você, do outro lado ali, que está assistindo, vocês tenham mais esperança, né, de um mundo melhor. E que tenha também vontade de ter um mundo melhor. Que aqui, o Pequeno Nazareno é uma das instituições, né? É uma das oportunidades que você pode ter. E você que está achando que, meu Deus, o mundo vai acabar, sabe? Eu não quero mais ter mais nada, porque eu tive 2 anos da minha vida muito difícil, né? E eu fiquei muito ansiosa, enfim, fiquei quase ali tentando me matar, de fato. E aí que você tem esperança, que você possa levantar a cabeça, erguer, tem pessoas que torcem por você. E não só isso, se você tem um filho ou você tem uma filha e você não sabe o que fazer, traz pra cá. E aí sempre tem como ajudar, o Pequeno Nazareno sempre ajuda. Não só financeiramente, porque eu acho que a vida em si, hoje em dia todo mundo está ligado com dinheiro, né? Mas hoje em dia você não tem mais esperança, você quer só uma palavra, um abraço, uma coisa, vem pra cá, pode ajudar também. Então é uma coisa assim, é uma das oportunidades que você pode ter. E se você conhece o Pequeno Nazareno, quer ajudar de alguma forma, procura ali a rede de contato, né? E se você conhece, já participa e que você está assistindo, né? Você possa, assim como a gente, tentar ali de alguma forma ajudar a infância, né? Do mundo de hoje em dia que está uma loucura. E é isso. Acho que é isso. Muito bem. E aí, Laura? Olhe para a lente da verdade e deixe sua mensagem também. Aproveitar a oportunidade que o mundo te dá. Não só o Pequeno Nazareno, mas também outros cursos que existem aí no mundo, que são muito bons. Aproveita, conhece vários lugares diferentes, conhece pessoas diferentes. Vem para o Pequeno Nazareno ou para qualquer outro curso, que vai ser muito bom. Então, curte, compartilha para outras pessoas conhecerem e vir para cá também. Muito bem. É a sua vez, viu, Anthony? O recado que eu venho deixar é que, apesar da dificuldade, não desiste do teu sonho, corre atrás até conseguir. E pé no chão e fé em Deus. É isso aí. Bacana, gente. Saio daqui sempre muito feliz, né? Porque aprendo muito com as juventudes, com a galera que vem participar aqui do podcast, né? E quero dizer para vocês, né? Agradeço aqui aos meninos, ao menino, no caso, o Anthony. Né? Agradeço ao Anthony, agradeço a você, Laura, você, Silmara, viu? Sempre colaborando aqui com as atividades também internas do Pequeno Nazareno. Isso é muito bom. O direito à participação, ele precisa ser exercido, né? E o programa Petrobras Socioambiental, através do nosso projeto Dignidade para a Infância, tem proporcionado esses momentos para as juventudes, né? É uma realização, como vocês sabem, do Pequeno Nazareno, mas isso só é possível por conta dessa parceria com a Petrobras, através desse projeto, melhor dizendo, desse programa Petrobras Socioambiental. O meu pedido fica aqui, mais uma vez, né? Dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal, tá bom? E a gente se encontra por aqui no próximo episódio do Prioridade Absoluta.